Bom, pessoal, vamos lá então, nossa segunda aula de produção de documento, né? Já de início, já vou avisando aí para a galera aí que não assistiu a aula passada, né? Eu fui lançar as presenças no sistema e eu vi que vários alunos não acessaram a plataforma nem para assinar a chamada, viu? Eu falei na aula passada, para quem não assistiu a aula passada, né? Que quando você assina a chamada no dia da aula, você recebe uma nota, né? Se você assinar no outro dia, você ganha metade da nota que você ganharia se você assinasse a chamada no dia da aula, tá? Então, para quem não estava sabendo disso, sempre assine a chamada no dia da aula, tá? A aula de vocês é online e gravada, né? Online porque a gente dá aula ao vivo, e aí vocês, né, vão vendo aqui o exercício, vão interagindo, tirando dúvidas e tudo. E depois que a aula termina, como a aula é gravada, aí a gente coloca a aula, né, fica disponível para quem não pôde assistir a aula no horário das 14 horas. Então, vocês podem assistir a aula depois e fazer as atividades, tá? E esse módulo, gente, é muito fácil de ser reprovado nele. Por quê? Porque nós temos atividades para serem feitas. Apesar que vocês, alunos online, não são obrigados a fazer os exercícios, mas tem uma pontuação extra, tá? Para vocês conseguirem passar para o próximo módulo. Então, assim, se você não faz as atividades e você não assina a chamada no dia da aula, você tem grandes chances de reprovar, mesmo assistindo a aula online, tá? Então, gente, já fica aí esse alerta. Se você tem como fazer as atividades, faça. Primeiro, você vai estar aprendendo a fazer esses documentos, vai estar se desenvolvendo, tá? Vai estar se desafiando de fazer essas atividades e você ganha nota para ficar mais fácil você passar para o próximo módulo, tá? Porque no bimestre passado, teve muita gente que reprovou porque não fez as atividades, não assinou a chamada no dia da aula, assinou no outro dia, mesmo assistindo as aulas online, tá? Então, precisa das três coisas para você conseguir passar para o próximo módulo. E muitos que reprovaram estão tentando correr agora atrás do prejuízo, né? Tentando fazer reposições de aula, e é muito complicado para fazer reposições de aula de alunos online, tá? Então já fica aí esse alerta. Outra coisa, gente, outro recadinho aí, para quem tem 16 anos para cima, tem vagas disponíveis, tá? Para estágio. Então, quem tiver interesse, procura o NARC, tá? Quem não tiver o WhatsApp do NARC, me chama no PV, que eu passo, tá bom? Tem vagas aí a partir dos 16 anos, tanto para homem quanto para mulher. Não sei a localidade, não sei qual é a empresa, só me passaram para poder avisar para vocês, tá? Então, quem tiver interesse aí em ser encaminhado para o mercado de trabalho, procure o NARC ou me chama no PV que eu passo o WhatsApp para vocês, beleza? Bom, gente, começando aqui a nossa aula, e outra coisa, se tiver problema com áudio, com vídeo, me avisa aqui no chat, tá? Eu vou estar olhando de vez em quando aqui o chat para poder estar respondendo perguntas. Sim, Poliana, o que acontece? Os nossos WhatsApp, eles vivem sendo bloqueados. Às vezes a gente consegue mandar um monte de mensagem, depois a gente não consegue responder, porque o WhatsApp vive bloqueando a gente fica 2, 3 dias sem poder responder mensagens. E aí, quando a gente vai olhar, já está lá uma tonelada de mensagem, tá bom? Mas amanhã de manhã eu vou estar fazendo um administrativo das turmas, e aí qualquer coisa eu dou uma olhadinha nas mensagens que estiverem atrasadas, tá bom? Porque toda semana acontece isso, porque é muitos alunos, né? Eu mesmo tenho 16 turmas, e cada turma tem aí de 20 a 50 alunos. Essa turma mesmo de vocês é 50 alunos que tem, né? E então é muita mensagem, muita gente para a gente estar respondendo. Então, às vezes, a gente demora para responder, ou a gente está bloqueado no WhatsApp, beleza? Mas a gente sempre responde, tá bom? Bom, vamos então lá, gente, vamos começar a nossa aula. Hoje nós temos 3 exercícios para fazer. Eu já estou aqui compartilhando a tela com vocês, tá? Que é isso daqui, ó. É uma atividade ensinando tabulação. E nesse mesmo exercício, além da gente praticar a digitação, né, digitando, a gente tem esses espaços aqui, ó, tá? Esses espaços não foram feitos com a tecla espaço do teclado.
foram feitas com a tecla tabulação. A tecla tabulação, para quem não conhece ela, gente, ela está do lado esquerdo do teclado. Tá? Nós temos o teclado do computador. Do lado esquerdo, nós temos uma tecla que ela tem um desenho de duas setinhas, uma apontando para a esquerda e uma apontando para a direita. Alguns teclados têm o nome Tab escrito, outros só tem a setinha, as duas setinhas, né? E outros teclados têm as duas coisas, tem as duas setinhas apontando para os dois lados e o nome Tab, tá? Ela fica sempre aqui do lado esquerdo do teclado. Então, essa tecla, ela serve para criar parágrafos, mas também para dar espaços, digamos assim, estratégicos, né? Para poder o texto, o que a gente estiver digitando ficar alinhado, mas alinhado com a tecla Tab, e não com a tecla espaço, tá? Muita gente faz parágrafos de texto usando a tecla espaço, e está errado isso. Eu não lembro se eu falei isso para vocês na aula passada, tá? Mas quando você vai criar um parágrafo, você nunca fica apertando a tecla espaço e contando, porque tem gente que ainda faz isso, né? Vai contando 1, 2, 3, 4, 5. Aí no próximo parágrafo fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o parágrafo já vai ficar todo desalinhado. Então, nunca crie parágrafo com a tecla espaço. Parágrafo é com a tecla Tab, ok? Bom, aí uma outra coisinha que a gente tem aqui no texto, na segunda parte aqui, ó, nós temos dois tipos de linha. A linha pontilhada e a linha contínua, tá? Essa linha pontilhada, gente, é a teclinha lá no teclado, na parte dos números do teclado alfanumérico, depois dos números, depois da tecla que tem um 0, nós temos os dois últimos números, o 9 e o 0. O 9 abre parênteses e o 0 fecha parênteses. Do lado do 0 tem uma tecla com dois traços. Um traço e um underline, né? Que é aquele tracinho que a gente usa nos e-mails, né? Nos login e tal. Então, essa tecla, gente, quando a gente aperta ela puramente... Deixa eu abrir o Word aqui, que eu vou mostrar para vocês na prática, para vocês entenderem a diferença. Olha só, gente, eu estou com o Word aberto aqui. Deixa eu trocar aqui a tela para vocês acompanharem. Olha só, eu estou aqui com o Word aberto, e aí eu vou apertar essa tecla que eu falei para vocês. Quando eu aperto ela sozinha, olha só, a linha ficou toda pontilhada. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só, gente. A linha ficou toda pontilhada. Olha o tanto de tracinhos. É uma linha tracejada. Agora, se eu apertar essa mesma tecla junto com a tecla Shift, lembrando que a tecla Shift, ela tem dos dois lados do teclado alfanumérico, o teclado do lado esquerdo e do lado direito. Essa tecla ela tem uma setinha apontando para cima, tá? Alguns teclados têm só a setinha, outros teclados têm o nome Shift, e outros teclados têm as duas coisas, a setinha apontando para cima e o nome Shift, tá? Então, como essa tecla do traço está do lado direito, eu uso o Shift da esquerda. Então, eu aperto o Shift e aperto a tecla do traço. Olha só o que acontece. A linha ficou contínua, não ficou tracejada, tá? Então, só para vocês verem a diferença, justamente nesse exercício, tá? Seguindo para o próximo exercício, nós temos aqui uma tabela, tá? A tabela, gente, ela é diferente das planilhas. Muita gente confunde tabela com planilha. As planilhas, elas é lá no Excel, que vai demorar um tempinho ainda para vocês começarem esse módulo, tá? E as tabelas, elas é feita no Word. Qual a diferença das duas? A diferença, basicamente, é que a tabela, ela não é inteligente, ela não faz cálculo, ela não aceita fórmulas, tá? Já a planilha do Excel é uma planilha inteligente, que a gente coloca uma fórmula lá e o Excel faz um cálculo automático, sem precisar a gente ficar fazendo muita coisa. A gente só faz a primeira vez, né? A gente monta ali a fórmula a primeira vez e o resto ela vai fazendo tudo sozinho, conforme a gente for inserindo informações e fazendo atualizações, tá? Então, essa basicamente é a diferença. Aí, gente, para a gente criar a tabela, a gente vem aqui no Word. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Olha só, gente. Na guia Inserir, você vem aqui, ó. Aí, na faixa do Inserir, pertinho do nome Inserir, nós temos aqui, ó, Tabela. Você vai clicar em Tabela.
vai aparecer esse monte de quadrinhos aqui, ó. Esses quadrinhos, gente, olha só, eu estou passando a setinha por cima. Estou só passando. Desculpa o barulho da rua, porque eu moro aqui numa rua comercial aqui, aí esse barulho, tá? Porque dia de sexta-feira eu não estou na escola, dou aula de casa, então tá esse barulho. Então, gente, olha só. Aí eu venho aqui na tabela, né? E olha só, tem esses quadrinhos, eu estou só passando a setinha por cima. Quando eu venho para a direita, eu vou selecionando as colunas, tá? E quando eu desço, eu estou pegando linhas, tá? Então, por exemplo, eu peguei todos os quadrinhos aqui. Aí lá em cima tá assim, tabela 10 vezes 8. Por quê? Porque são 10 colunas vezes 8 linhas, tá? Então, por exemplo, ó, subir aqui já ficou 10 vezes 7. 10 colunas vezes 7 linhas, tá? Essa planilha aqui do exercício, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E as linhas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ser 12 vezes 5. Aí, se eu vim aqui nos quadrinhos aqui da tabela, eu consigo pegar 5 colunas. Só que se eu descer tudo, eu vou ter 8 linhas. E eu preciso de 12. Então, nesse caso, esses quadrinhos aqui não vai me servir. Então, eu vou ter que vir aqui embaixo, ó, inserir tabela. Aí já está aqui, ó, número de coluna 5, número de linha está 2. Então, vou apagar esse 2 e vou colocar 12. Dou um OK, apareceu a tabela, tá? E aí, gente, aqui no início dessa primeira linha da tabela, onde está escrito aluno, eu não sei se dá para vocês ver, deixa eu dar outro zoom aqui. Olha só, não aparecem as linhas dividindo os quadrinhos. É um quadrinho só. Esse processo se chama mesclar célula. Então, como é que a gente mescla? Eu vou clicar aqui dentro, vou arrastar até o final, clico com o direito e venho aqui, ó, mesclar célula. Pronto, tirei todas as divisórias e aí é só digitar o texto, beleza? Seguindo para o terceiro exercício. O terceiro exercício, gente, é o seguinte, é isso daqui, ó. É um texto, tá? Um texto pequeno. E nesse texto, como vocês podem ver, ele está dividido em duas partes. Ou seja, ele está dividido em coluna. Então, quando a gente digita, a gente vai digitar ele reto, como se a gente estivesse lendo, tá? Depois que eu termino de digitar, que eu divido ele em duas colunas, como vocês podem ver aqui. Então, essa parte aqui, ela foi digitada aqui embaixo. Quando eu terminei, que eu dividi em duas colunas, tá? Então, isso aqui é depois que a gente faz. E se vocês observar, aqui no início do texto, nós temos vários parágrafos que foram feitos com a tecla Tab, tá? A primeira frase do texto está escrita aqui, ó, nas Ilhas de Salomão. Você pode ver que ela está mais escura. Essa parte está em negrito. E a letra N, a primeira letra do texto, ela está enorme. Essa letra, eu não aumentei o tamanho dela para ela ficar desse jeito. Isso aqui é um outro processo chamado letra capitular. Então, eu capitulei essa letra e a letra ficou grande. Esse estilo de formatação de texto, gente, é o formato que é usado em jornal, em revista, tá? Para dar um destaque assim, ó, eles colocam a letra desse tamanho, tá bom? Bom, e por último aqui, para finalizar, nós temos uma imagem, tá? Que você vai pesquisar lá no Google, vai salvar no computador ou vai copiar e colocar no texto, tá bom? E a recomendação que eu passo sempre é o quê? Digite primeiro para depois formatar, beleza? É o que eu vou fazer agora. Eu peço para que todos não saiam da aula, viu, gente? Por quê? Para você dar conta de fazer esses exercícios, você tem que assistir a aula todinha, tá? Sempre quando eu começo a aula, começa com muita gente assistindo, depois vão saindo. A aula é rápida, era para ser 2 horas de aulas, né? De aula, mas como é só prática, então eu que estou fazendo sozinho, né? Então eu faço rápido e aí vocês estão liberados da aula, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos, para quem não sabe abrir o Word, para quem não assistiu a aula passada, eu vou explicar aqui como é que abre, tá? Vocês vão vir aqui, olha só, o meu Windows aqui é o Windows 11. Então, o botão iniciar, ele fica no meio da barra de tarefa do Windows. Então, é essa janelinha aqui, ó. Mas nos outros Windows, dependendo do Windows que você tiver aí, o botão fica aqui do lado esquerdo, tá?
Deixa eu só trocar aqui a tela e diminuir o volume aqui do celular, que tem alunos mandando mensagem aqui no celular. Bom, olha só, gente. Então, você vai clicar aqui no botão iniciar. Deixa eu trocar essa tela. E qualquer dúvida, gente, vão mandando mensagem no chat, tá? Que eu vou olhando. Bom, olha só, gente. Então, aqui está a tela, né, do meu computador. E eu venho aqui no botão iniciar, que é essa janelinha que está aqui no meio da tela. No Windows 10, para trás, o botão fica aqui, ó, do lado esquerdo e inferior, lá embaixo, tá? Então, eu vou clicar aqui. E aí, geralmente, é para ele aparecer aqui, ó. Se ele não aparecer, você pode pesquisar aqui em cima, ó. Aí você digita, quando você digitar o W, já aparece, ó. Eu digitei só o W, já apareceu o Word. Aí você clica aqui para abrir. E aí, para a gente colocar as duas telas, uma do lado da outra, você vai clicar aqui nesse quadrinho aqui, ó, do lado do X de fechar. Ó, cliquei, e aí ele já ficou aqui. Deixa eu diminuir o zoom aqui da folha do Word. Aqui. E aí eu venho aqui no Avalon, lá na atividade, né, no exercício, e faço a mesma coisa. Vou clicar aqui do lado do X e diminuo o tamanho da tela. Vou diminuir o tamanho da tela. E aí eu deixo o Word do lado. Olha só, gente, é desse jeito que vocês vão fazer. Ó. Vocês vão colocar o Word do lado do Avalon, porque aqui eu consigo ver o que é para eu digitar e aqui eu vou digitando, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar a digitar aqui para vocês verem e vou explicando como é que digita alguns símbolos, né? Olha só, gente, no final desse texto, temos aqui, ó, endereços para entrega. Quando eu faço esse exercício lá na aula presencial, lá na escola, o que acontece? Muita gente digita tudo minúsculo, né? E aí depois eu falo, não era tudo minúsculo, é tudo maiúsculo. Aí o que geralmente a pessoa faz? A pessoa apaga e digita de novo. E não precisa fazer isso. Se você digitou tudo minúsculo, mas aquilo era tudo maiúsculo, é só você selecionar o que você digitou, né? Clicando e arrastando. E aqui em cima, gente, nesse grupo de ferramentas fonte, nós temos dois A junto, um A maiúsculo e um A minúsculo. Quando você clica aqui, ó, você pode alterar o texto e colocar tudo maiúsculo. Por exemplo, eu digitei tudo maiúsculo, mas se fosse minúsculo, é só eu clicar aqui e fica tudo minúsculo. Se for só a primeira letra maiúscula, aí você clica aqui, ó, primeira letra da sentença em maiúsculo. Como eu quero tudo maiúsculo, então eu vou clicar em maiúsculo. Tá? No final do texto, gente, tem dois pontos. Esses dois pontos, lá embaixo no teclado, da tecla Shift da direita, nós temos antes dela a interrogação, e antes da tecla da interrogação, nós temos a tecla com dois símbolos. Embaixo tem um ponto e vírgula, e em cima tem os dois pontos. Se eu quisesse o ponto e vírgula, era só eu apertar essa tecla e já sai o ponto e vírgula. Como eu quero os dois pontos que estão em cima, eu vou usar junto com a tecla Shift. Lembrando, tudo que está embaixo, é só você apertar a tecla e já sai. Quando você quer o que está em cima, você usa a tecla Shift. Quando você quer o terceiro símbolo, você vai usar a tecla Alt-GR. Quando você quer o quarto símbolo, você vai usar a tecla FN, ok? Então, como eu quero os dois pontos, eu vou apertar o Shift com a tecla e já sai os dois pontos. Vou dar um Enter para passar para a linha de baixo. E essa próxima linha também é tudo maiúsculo. Então, eu continuo com a tecla Caps Lock ativa, tá? Para quem não lembra, a tecla Caps Lock fica do lado esquerdo do teclado, abaixo da tecla Tab. Então, quando eu aperto ela, lá do lado direito do teclado, acima do teclado numérico, nós temos três LEDs, né? Três luzinhas. E a luzinha do meio é justamente a do Caps Lock. Então, quando eu aperto o Caps Lock, a luzinha do meio fica acesa. Isso quer dizer que o teclado fica travado e todas as letras vão sair maiúsculas, tá? Para voltar ao normal, é só apertar a tecla Caps Lock de novo, a luzinha vai apagar e aí o texto volta a ser digitado normal com as letras minúsculas, tá? Então, venho aqui, ó, nome. Esse espaço, como eu falei para vocês, é feito com a tecla Tab. Eu vou apertar 3 vezes. 1, 2, 3. Olha lá, ó. Deu um espaço. Aí eu vou digitar morada e vou apertar mais 3 vezes a Tab. 1, 2, 3. Vou digitar localidade.
e vou apertar de novo 3 vezes. 1, 2, 3. Vou digitar o código postal. Gente, o código postal tem um acento agudo no I, no O. Então, eu vou apertar o acento agudo primeiro, depois o O. Aí vem o código postal. Olha o que aconteceu, gente. A palavra código postal passou para a linha de baixo. Por quê? Não coube na mesma linha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, a régua, né? Aqui na parte de cima, a gente tem uma régua, que é essa branca e essa cinza aqui, tá? Então, eu pego a setinha do mouse, clico aqui na divisa desse branco com cinza. Quando eu coloco a setinha em cima da divisa, aparece um tracinho com 2 setinhas nas pontas. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou clicar e arrastar e vou abrir a régua. Como eu abri a régua aqui do lado direito, eu tenho que abrir também do lado esquerdo, tá? Então, eu clico aqui e abro para o lado esquerdo. E aí, dessa forma, eu tenho um texto bem centralizado, né? E aí, ó, aí eu dou um enter e vou começar a digitar os nomes lá das pessoas da entrega, né? Por exemplo, aqui, ó, Zebedeu, Sócrates. Aí o Sócrates tem um acento agudo, como eu falei, aperta o agudo primeiro e depois a letra. O acento só aparece quando você digita a letra. Aí tem gente que aperta, não aparece nada, aí aperta de novo e o símbolo sai 2 vezes, né? E aí eu vou apertar o tab uma vez, olha lá, apertei. E o palitinho que fica piscando, que é o ponto de inserção, ele ficou embaixo do marado, ou seja, está alinhado. Aí eu vou digitar o R maiúsculo, coloco um pontinho, aí Rua de Cima, vírgula, 907, tracinho, ó, tracinho sozinho, digito 1. E aí, essa bolinha, gente, do 1, que quer dizer primeiro, né? Eu vou apertar o Alt GR junto com a tecla da bolinha. E aí, agora eu vou apertar o Tab uma vez. Apertei, o palitinho ainda não ficou onde eu queria. Então, eu vou apertar mais uma vez. E aí, ficou embaixo a localidade. Vou digitar ponto, tudo maiúsculo. Vou apertar o Tab agora. 1, 2, 3, 4. Eu tive que apertar 4 vezes para ele ficar embaixo do código postal. Aí eu digito 40 mil. Dou um Enter e passo para a linha de baixo. João Moço Bonito. Gente, o João, olha só, eu já ia errando aqui. O tio fica em cima do A, né? Então eu vou digitar o O. E aí eu vou colocar o tio, eu aperto o tio primeiro e depois a letra A, ó, João Moço Bonito. E aí o tio sai em cima. Vou apertar o tab, olha lá, o endereço do João ficou embaixo certinho. Coloco de novo o R maiúsculo, pontinho, Rua de Trás, acento agudo no A, vírgula, porta 33. Aperto o tab novamente 2 vezes para digitar a localização do João, que é Lisboa. Vou apertar o tab 4 vezes, 1, 2, 3, 4, para digitar o código postal dele, ó, 1100. Enter de novo e venho. Ondino do Nascimento. Ó, o que aconteceu? Já ficou, eu terminei o nascimento embaixo do R, ou seja, não vai ter espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar mais um tab em tudo aqui para empurrar. Vou apertar mais uma vez, ó, para poder ter um espaço ali, porque o nome do Ondino ocupou muito espaço, né? Olha só, gente, aí continua tudo alinhado. Volto aqui no nascimento, aperto o tab 2 vezes, ó, para ficar o endereço dele embaixo. Mesma coisa, Rua do Almarejão. O tio de novo, ó, aperto o tio, depois o A e depois o O. Vou apertar o tab 1, 2 vezes, ó. E vou colocar a localidade dele, Braga. E vou apertar 4 vezes para digitar o código dele. 1, 2, 3, 4. 4700. Dou um Enter
E terminei essa primeira parte. Aí, gente, aqui em cima tá tudo em negrito, ó. Então, vou selecionar essa primeira parte aqui todinha. Vou vir aqui na letra N aqui em cima e vou negritar. Pronto, negritei. E aí, o que acontece? Algumas palavras aqui, ó, ficou com um tracinho vermelho. Por exemplo, Zebedeu. Zebedeu, além de ser um nome bem estranho, mas ele tá certo. Só que o computador colocou um tracinho vermelho embaixo dizendo que está errado. Nesse caso, não é porque está errado, é porque ele não conhece essa palavra. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito em cima da palavra. Ele me sugeriu aqui, ó, bedeu e se bedeu, e não é nenhum dos dois. Então, eu vou vir aqui, adicionar ao dicionário. Quando eu clico aqui, ele não vai mais dizer que essa palavra está errada, tá? Ondino, mesma coisa. A palavra está certa, ele me sugeriu um monte de coisa aqui que não é. Então, vou também adicionar ao dicionário. Almarejão, mesma coisa. Me sugeriu um monte de coisa que não é. Então, vou adicionar ao dicionário. Pronto. Esse Rzinho aqui, gente, ele está pedindo para me digitar por extenso rua. E eu abreviei. Então, aqui eu só ignoro, tá? Vou ignorar essa sentença aqui. E pronto. Venho aqui no finalzinho do 4.700, dou um Enter, dou uns 2 Enter, né? E vou para a segunda parte do exercício. Maria Bonita da Silva. Aí eu vou apertar o traço, ó, e vou parar ele bem aqui embaixo com o endereço aqui, ó, que aí vai ficar tudo alinhado. E vou colocar o endereço da Maria. R maiúsculo, ponto de baixo, vírgula, 512, tracinho, aí eu coloco 2 e a bolinha do 2. Vou apertar o Tab de novo, ó, 2 vezes, e aí eu vou colocar a localidade da Maria, que também é Porto, tudo maiúsculo. Vou agora fazer a linha contínua para o código postal. Vou apertar o Shift e vou apertar a tecla traço, e aí eu faço a linha contínua. Parei embaixo, vou digitar o código da Maria. Olha lá, ó. Aliás, ficou um pouquinho antes. Deixa eu voltar aqui e dar mais... Ó. Na verdade, não dá para me ver direito, mas... acho que é aqui. Vou deixar aqui. Ficou embaixo. Aperto o Enter e vou para a segunda linha. Pedro, Goiabeira. Mesma coisa. Aperto o tracinho até chegar no R lá da Maria. Ó. Cheguei, vou apertar o R do Pedro. Coloquei o R, pontinho. Rua de Trás, maiúsculo, agudo no A. Rua de Trás, vírgula, porta, 40. Aí eu vou apertar o Tab 1, 2. E vou colocar a localidade do Pedro, que é Lisboa. Vou fazer a linha contínua até chegar no código dele, que é 1100. De novo, passo para a terceira linha agora, que é Ondino do Nascimento. Tracinho de novo. Ó. Não, aqui, ó. Apertei o tracinho até chegar no R dele. Vou digitar o R maiúsculo. Pontinho, Rua do Cerejão. O Cerejão tem um tio no A, né? Então, calma aí, aqui parece que ficou um pouquinho... aqui, ó. Cerejão. Coloquei certinho e o computador não conhece essa palavra, então também vou adicionar, né? Daqui a pouco eu faço isso. Vamos dar o tab aqui, ó. 1, 2, 3. Tive que dar 3 para me digitar a localidade do Ondino. Aí eu faço a linha contínua dele aqui e vou digitar o código dele, 4700. Pronto, apertei o Enter para passar para a linha de baixo. Vou ignorar essa sentença bem aqui que está errada, ó, ignorar. Isso aqui também, ó, tá falando, verifique a falta de pontuação no final da frase. Que é o pontinho. Gente, faltou o pontinho aqui no final. Aí, ó, quando eu clico em direito, ele mesmo já corrige, ó. Pronto. Cerejão, eu vou adicionar ao dicionário. Adicionei, pronto. Vou apertar o Enter umas 2 vezes e vou passar para o próximo exercício. Ele está pronto, é só isso aqui que é para fazer, tá? No próximo exercício, já é a tabelinha.
Então, como eu expliquei para vocês, vamos vir aqui, inserir tabela, são 5 colunas e 12 linhas. Dou um OK, apareceu a tabelinha. A primeira linha aqui, ó, não tem as divisórias, então eu vou tirar, né, essas divisórias. Como é que eu tiro? Clicando aqui dentro, arrastando até o final, clico com direito, mesclar a célula lá. Tirou as divisórias, e aí agora é só começar a digitar, né? Vou digitar aqui, alunos, tudo maiúsculo. Aí aqui, gente, tem um segredinho, ó. Se eu apertar o Enter, olha o que acontece. A linha vai abrindo. Então, aqui em tabela, a gente não dá Enter. A gente usa as setas direcionais do teclado. Aqui do lado direito do teclado, nós temos 4 setinhas. Uma apontando para baixo, uma apontando para cima, uma para a esquerda e uma para a direita. Então, eu vou usar a teclinha para baixo e começo a digitar. Número. O número tem um acento agudo no U. Número. Nome. Não, no outro quadrinho, eu usei a tecla da direita. Vou apertar a tecla da direita de novo e vou digitar português. Português. De novo, a teclinha para a direita. Matemática. Esse ma tem um agudo, né? Matemática. E informática. De novo, com acento, informática. E setinha para baixo, agora eu vou lá para a esquerda para começar. Vou digitar a numeração, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digitei os números, agora eu vou passar aqui para os nomes e vou digitar. Castro, setinha para baixo. Sandra Neves, setinha para baixo. Antônio, aliás, como se conversa? Antônio Maia, setinha para baixo. Rui Victor, setinha para baixo. Carlos Silva, setinha para baixo. Nuno Rodrigo, setinha para baixo. Daniela Lopes, setinha para baixo. José Pinto, setinha para baixo. Helena Cunha, setinha para baixo. Joana Nunes. Ó, o José... eu errei, porque lá no E. Tá aqui, ó. Vacilo. Passa aqui para as notas, né? Português, 12, 10, 9, 4, 14, 11, 14, 10, 12 e 11. Passo para matemática, as notas matemáticas. 16, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 12, 11, 10. As notas de informática. 14, 15, 12, 13, 17, 12, 11, 10, 18 e 11. Bom, aí agora eu vou formatar, né? Vou selecionar tudo para centralizar. Então, vou clicar aqui na primeira linha, vou clicar e arrastar, vou centralizar tudo e vou editar só aqui, ó, as 2 primeiras linhas e essa lateral aqui, ó. E o resto eu vou deixar normal. Pronto. Mais um exercício feito, tá? Falar nisso, esse aluno, ele tá bem escuro, então a fonte é Arial Black. Eu vou vir aqui em cima, em calibre, vou clicar Arial Black e mudei a fonte, já ficou mais escuro, tá? Acho que eu vou colocar isso aqui também em Arial Black para dar um destaque maior. Que fica mais destacado. Os números aqui também. Pronto. Certinho, gente, ó. E agora vamos passar para o último exercício. Já já libero vocês e a aula acaba, viu? Bom, vou digitar aqui o texto.
Só que eu acho que não vai caber aqui. Então, eu vou passar para a próxima folha. Como eu já estou no finalzinho da folha, eu vou apertar o Enter, olha só, até aparecer uma outra folha. Ó. Apareceu, e vou fazer aqui, ó, fazer nessa folha. Então, vou começar a digitar aqui, ó, nas ilhas, com I maiúsculo, nas ilhas de Salomão, ó, o tio no A de novo, né, vírgula, no Pacífico Sul, vírgula, os nativos descobriram um estranho método. Esse mé é com agudo, método de derrubar árvores com acento agudo, né? No A. Árvores, ponto. Aí, aperto o Enter, na linha de baixo. Não, na verdade, não é Enter, é aqui mesmo, ó, continuando aqui. Se houver um tronco suficientemente grosso para se cortar com machado, vírgula, cortam, tracinho, no, aos gritos, ponto. Aí agora, parágrafo, ó, vou dar um Enter, aperto o Tab e criou o parágrafo. Aí vem aqui, ó, lenhadores, calma aí que eu dei um Enter a mais. Ah, tá. Aqui, gente, o que acontece? Deu muito espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto todo, vou vir aqui em estilos, e aqui, ó, sem espaço. Aí fica tudo bem juntinho o texto, ó. Deu um Enter, agora ficou mais junto. Faço o parágrafo e vem aqui, ó. Lenhadores dotados de poderes misteriosos sobem de manhã, com um tio, né? Manhãzinha, a uma árvore, de novo, acento agudo, primeiro, depois o A, árvore, e, vírgula, de repente, vírgula, põe, com um tio, né? Põe, tracinho, C, põe C, aos berros, se põe aos berros. Aí, ponto. O E maiúsculo, e continuam a fazer. Esse Z é com um circunflexo no E. Fazer o tracinho LO. Fazê-lo durante 36 dias consecutivos. Ponto. Aperto Enter. Novo parágrafo. O agudo, árvore, calma aí, espaço. Árvore, a árvore morre e acaba por cair por terra. Ponto, Enter, parágrafo de novo. A explicação o C cedilha, tá? Que é do ladinho aqui do circunflexo. O tio, vírgula, dizem eles, vírgula de novo. E com agudo, que, vírgula, com tamanha gritaria, matam o espírito da árvore. Da árvore. Ponto. Garantem que o com acento agudo, né, método, nunca falha. Pontinho, aí eu dou um Enter e vou fazer esses pontinhos ali embaixo, viu, gente? É pontinhos mesmo, é só para fazer uma divisãozinha no texto. Pronto, é pouco, não é muito. Hoje eu me mais um pouco. E aí eu dou um Enter.
e vou continuar a outra parte que está aqui do outro lado, embaixo. Então, já começo aqui, começa aqui com 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3, e aí agudo e possível. Esse cível é com agudo. Possível, é possível que os nativos das ilhas Salomão tenham feito uma grande descoberta. 2 pontos. Os seres vivos em geral, vírgula, pessoas ou árvores, vírgula, são extremamente sensíveis aos gritos. Ponto. O grito pode acabar por matar o espírito que habita em cada ser vivo. Ponto. Com paus e pedras, podemos partir ossos, vírgula, mas com palavras partimos os corações. E fim do texto. Pronto, terminei o texto. Aí agora eu vou começar a formatação dele, né? Primeiro, vamos lá no Google pesquisar essa imagem aqui, ó. Então, vou abrir aqui uma outra abinha aqui, ó, do lado do Avalon. Vai aparecer o Google, eu vou colocar desenho de praia PNG. Dou um Enter. Venho aqui na opção Imagens. E aí, vou escolher aqui a imagem. Olha, eu até achei a mesma imagem. Vou clicar aqui na imagem, gente, ela vai aparecer grande. Para pegar essa imagem, eu posso clicar com o botão direito, copiar a imagem, posso clicar com o direito, salvar a imagem como, e posso baixar essa imagem, fazer o download dela. Da outra vez, no exercício da aula passada, eu mostrei para vocês como copiar e colar e como salvar no computador. Agora eu vou mostrar para vocês como é que baixa uma imagem diretamente do site. Então, em vez de eu clicar com o botão direito em cima da imagem, eu vou clicar aqui nesse link, ó. Vou clicar aqui. E aí eu entrei no site que tem essa imagem. E aí ela apareceu, ó, grandona, em alta qualidade, né? Apareceu aqui essa divulgaçãozinha, vou fechar. Tá? Vai aparecer aqui uma propaganda, que infelizmente no site agora tudo tem propaganda, né? Mas é 10 segundinhos, 15 segundos, né? Fecho o anúncio e aí eu consigo fazer o download da imagem. Deixa eu diminuir o zoom para eu poder fechar a propaganda. Deixa eu abrir a tela toda aqui. Ah, tá aqui, ó. O X tá bem aqui do lado. Pronto, fechei a propaganda. Deixa eu aumentar aqui o zoom para deixar do jeito que estava. E vem, ó, embaixo da imagem, aqui, ó, tá a imagem, vou descendo e tá aqui, ó. Baixar PNG. Clico e aí ele vai, às vezes tem um desafio, clico, fecha esse anúncio que apareceu e a imagem vai começar a baixar. Ah, tem que vir aqui, ó. Eu sou humano, tá? E aí tem esse desafio, que é para vocês digitar esses códigos. Então, por exemplo, aqui, ó. É só olhar aqui, ó. GFH6. E aí, pronto. Aí a imagem começa a baixar, ó. Baixou, já baixou. Aí, para mim inserir ela aqui, eu venho aqui no Inserir, Imagem, vou lá em Download, e ela tá aqui, ó. Clico nela, Inserir, e aí ela veio grandona, né? Vou diminuindo ela aqui, ó, clicando nessa bolinha, gente, dos cantinhos, tá? Porque se eu clicar aqui, ó, dos lados ou em cima e embaixo, eu vou deformar a imagem. Então, para eu diminuir ela dos 4 lados ao mesmo tempo, é só clicar nessas bolinhas do cantinho aqui, ó, e puxar para dentro. E aí a imagem vai diminuir, ó. Pronto, diminuiu. Aí agora eu vou dividir o texto em 2 colunas. Então, eu vou clicar aqui no começo do texto, vou arrastar até o final.
Vou vir aqui em cima, layout da página, colunas, duas. Olha lá, já dividi o texto. Vou pegar a imagem, vou arrastar ela aqui um pouquinho. Aliás, ó, estou tentando arrastar e ela não quer vir. Então, para poder ela se mover, eu tenho que clicar nela e vir aqui em cima, ó, formatar, organizar, quebra de texto automática, quadrado. E aí eu consigo trazer ela para cá, ó. Olha lá, ó. Vou subir um pouquinho. Olha só, gente. Ficou idêntico. Se eu só subir esse texto, aí ele não vai dividir. Vai dividir aqui, ó. Então, vou deixar assim mesmo. Aqui, ó. E coloca a imagem aqui, ó. Pronto. Dividir. Esse monte de pontinho tá azul, eu vou ignorar a sentença. Pronto. Agora, vou selecionar a primeira frase do texto. Eu vou voltar aqui para o álbum. Olha só. A primeira frase está em negrito. Então, eu vou selecionar aqui, ó, nas Ilhas de Salomão. Vou clicar e arrastar. E vou negritar na letra N. Olha lá, ficou mais escuro, né? E aí eu vou selecionar só a letra N e vou vir aqui, inserir, texto, letra capitular, capitular. Olha lá, e o N ficou grandão. Deixa eu colocar a imagem de volta aqui para o outro lado. Pronto, gente. O texto está feito, né? Deixa eu tirar, deixa eu ver se eu... Ah, pronto. Vou fazer o seguinte, deixa eu... Vou clicar na imagem de novo aqui, formatar, organizar, quebra de texto, vou colocar em frente ao texto. Porque aí ela vai me obedecer melhor. Deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui. Pronto, vou deixar assim. Então, é isso, né? Agora eu vou salvar o texto, vou abrir aqui a tela toda do Word e vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como. Aí, deixa eu até criar a pastinha aqui da turma de vocês. A turma é... Deixa eu ver qual é o código da turma. 2086. Vou vir aqui, ó, vou criar uma pastinha, já criei, eu vou clicar com o botão direito e renomear. 2086. E aí eu vou salvar dentro dela. Clico nela e venho aqui, abrir. E eu clico salvar. Já tem o nome aqui, ó. Endereços para entrega. Opa. Endereços para entrega. E clico salvar. Aí eu venho no Avalon, aqui, ó. Abaixo do exercício, gente, tem isso aqui, ó. Atividade aula 2. Vou clicar aqui. E aí eu vou rolar a barrinha que tá aqui, ó. Adicionar envio. Vê a tela toda? Ficou melhor para vocês verem. Aí, ó, clico aqui nessa setinha apontando para baixo. Se não aparecer essa parte aqui, ó, você tem que clicar aqui do lado, enviar um arquivo, aí aparece esse lado, aí você clica, escolher arquivo. E aí, vamos aqui na pasta, acho que está em documentos, aqui, ó. Está em documentos, a pastinha aqui, ó, 286, abro a pastinha, clico no arquivo que eu acabei de salvar, venho aqui embaixo, abrir, aí eu clico aqui embaixo, aqui, ó, enviar esse arquivo, aqui o arquivo para ser enviado, e clico aqui, ó, salvar mudanças. E aí aparece já aqui, ó, que eu enviei, né? Inclusive, já tem um aluno aqui que enviou um exercício, o Eric, né? Eu acho que ele já estava fazendo junto agora também, tá? Então, tá aqui enviado, viu? Bom, gente, deixa eu voltar aqui para a primeira tela. Deixa eu puxar aqui. Bom, gente, então, é isso, tá? O exercício. Deixa eu parar o compartilhamento. Bom, gente, então, é isso, tá? Esse exercício de hoje. Lembre-se de assinar a chamada, tá? Terminou a aula aqui, já entra no aula, assina a chamada, beleza? Vocês têm até as 23 horas e 59 minutos para assinar a chamada. E façam a atividade. Quem tem como fazer para vocês terem uma nota extra, beleza? Para vocês passarem com mais facilidade para o próximo módulo. Começamos a aula com 15 pessoas e estamos terminando a aula aqui com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 3 pessoas saíram da aula.
Bom, é isso, viu, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, alguma pergunta no chat. Não tem. Gente, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já faça aí, tá bom? Bom, quem não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, pode sair da aula. Foi um prazer ter dado essa segunda aula para vocês. Espero vocês semana que vem para a nossa terceira aula com um exercício novo, beleza? Façam atividade para vocês terem uma nota extra, assine a chamada e até a próxima sexta-feira, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí no chat agora, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar respondendo somente as mensagens.